Olá, está começando a Audiência Pública, o programa prestador de serviço aqui da TV Mix Regional. E a você, nosso carinho, nosso muito obrigado por estar com o seu televisor ligado, sintonizados aqui na TV Mix Regional. E o assunto de hoje nós vamos abordar um pouco sobre as redes sociais, internet, quais os perigos, os vírus que o seu computador pode também ser ameaçado e algumas dicas de prevenção, alguns cuidados. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Marcos Camargo, que já foi parceiro nosso também, já tinha programa aqui na casa, o Conexão Digital. O Marcos, ele vem da cidade de Leme, ele é diretor da Visual Mídia da cidade de Leme e tem muito, com certeza, a contribuir para o nosso programa. Marcos, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. E é legal ter você com a gente mais uma vez aqui. Obrigado, Paulo. Bom dia. É sempre um prazer. Eu tenho um carinho muito grande por essa casa. Sou sempre muito bem recebido aqui. E é sempre um grande prazer poder, através da TV Mix, entrar aí nos lares de toda a nossa região. E a todos que nos acompanham, um grande bom dia. Bom, não exagerei muito não, né? Hoje a internet está sendo aí uma ferramenta muito importante, tanto para as pessoas, né, físicas, quanto para o mundo empresarial, negociações, as redes sociais, notícias, enfim. Tudo hoje se usa a rede, mas tem que tomar muito cuidado também, né? A nossa privacidade está muito exposta. Sem dúvida, cada dia mais. Quanto mais aumenta essa utilização, consequentemente aumenta-se o risco e a exposição, né, Paulo? Hoje o Brasil está crescendo aí a cada dia, tanto em número de computadores, como a utilização da internet como um todo, né? Você vê, nós atingimos agora em 31 de julho a marca de 3 milhões de domínios.br, né? Então isso deixa o Brasil num patamar muito bacana, entre os primeiros, aí tá dentro dos 10 primeiros do ranking mundial. Isso é medido desde 1995, o primeiro milhão nós atingimos em 2006. Depois o segundo milhão em 2010 e agora em 2012 nós já estamos com 3 milhões. Né? A expectativa é que dentro dos próximos anos aí a gente aumenta ainda mais isso. Isso é um dado muito interessante para o Brasil, que tem hoje aí 99 milhões de computadores, são praticamente um computador a cada 2 habitantes. Né? Ô Marco, já que nós estamos falando de crescimento, eu quero até pedir licença para você, lógico, trazer aqui uma informação que é importante para você que é da cidade de Limeira, você que é ou não é assinante do Jornal de Limeira. Ele está estampado aqui na capa, né, de hoje, o jornal hoje de sexta-feira, dia 17 do mês de agosto desse ano, que estamos aí em pleno pleito eleitoral. Estamos percebendo que o Luiz Henrique Quintal, ele está liderando com folga aqui as pesquisas eleitorais. Então, para você acompanhar também o Quintal, seguido aí do Paulo Adich, depois o Eliseu e por último o Kleber Leite. Mas o jornal Gazeta de Limeira trazendo então em destaque aqui a pesquisa eleitoral registrada no TSE, como manda a legislação. Lembrando que o empresário Luiz Henrique Quintal, do PSD, né, lidera a intenção de votos do eleitorado aqui da cidade de Limeira. Você que é morador de Limeira, uma informação importante. Então o jornal traz hoje, já em destaque, esta liderança do empresário Luiz Henrique Quintal, o qual também nós queremos aqui parabenizar a todos que estão pleiteando, né, esse cargo majoritário. E é lógico, né, o Marcos, que a internet tem um papel fundamental também no pleito eleitoral, tendo em vista as grandes redes sociais. E hoje, para se galgar um cargo majoritário, a internet também é muito importante. Sem dúvida, Paulo. É uma forma de você... O principal que a gente vê de mais positivo nisso aí é a informação, né? Onde você pode buscar ali as informações do seu candidato, conhecer um pouco mais. Hoje todos os candidatos estão usando bastante essas ferramentas também para divulgar aí os seus trabalhos, divulgar as suas propostas, né? E você pode ter um histórico todo da vida desses candidatos. Então é muito válido aí ter esse voto consciente, né? Fica uma dica, a gente vem falando muito disso. Então aproveite, você que fica aí, a gente sabe que hoje muitas pessoas passam o dia todo na internet, então aproveita para pesquisar um pouquinho sobre os candidatos da sua cidade, conhecer um pouquinho o histórico de vida dessas pessoas para fazer uma escolha certa que diretamente vai afetar aí os próximos anos da sua vida, né?
Ô Marco, é lógico que a pauta, né, principal aí seria vírus, os perigos da internet, rede, inclusive o dispositivo móvel, celular, pendrive, enfim, vários outros mecanismos que é passível, né, de ter alguma contaminação. Mas já que falamos e entramos nesse quesito aqui eleitoral, as redes sociais, existe também, né, o que a gente chama de fake, que é aqueles falsos perfis. Na política também deve ter. Então, como que o internauta vai poder se precaver? Não, peraí, esse aqui é o cara sério mesmo, é o candidato. Esse aqui é alguém se passando por ele e tentando denegrir. Existe? Pode acontecer isso ou não? Pode acontecer, Paulo, pode acontecer. Inclusive, a gente vê muito isso em rede social, né? Internet, você tem que ter o bom senso. Como na vida real, você tem que ter o bom senso de avaliar, de fazer uma análise mais profunda antes de sair aí tendo as suas opiniões, dando as suas opiniões e tendo suas conclusões a partir de alguma coisa que você viu na internet. Tem muito fake, como você falou, que é a pessoa que monta lá um perfil se passando por outro, né? A gente vê muitas fotos, principalmente hoje a rede mais usada, a rede social mais usada no Brasil é o Facebook. Então, às vezes você vê uma foto lá que você acaba ficando escandalizado com aquela coisa, mas procura avaliar, ver a fonte daquela notícia, daquela foto, né? Às vezes você vê uma notícia e já sai compartilhando isso com todo mundo e falando a respeito. Procura ir na fonte disso e ver se é fato realmente, se é verdade. Porque muitas vezes as pessoas postam lá e tem aquela falsa ilusão de que tudo que está ali é verdade. Não é, como na vida real. Eu posso chegar aqui para você falar de uma pessoa, te mostrar alguma coisa, mas será que isso é verdade ou não? Ou fulano lá fez isso, peraí. Será que fez mesmo? Então, primeiro você tem que buscar essa informação antes de sair compartilhando. Então, a internet, a gente tem que ter essa consciência, né? Não tem nada de virtual ali. Essa é a maior falha quando as pessoas usam a internet. Aqui é virtual, posso falar o que quiser, fazer o que quiser. Mas você tem que pensar aqui atrás. Se você estiver falando com alguma pessoa, essa pessoa é real, você está falando de alguma pessoa que é real, a empresa com a qual você está se relacionando existe, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque a internet, a maior dificuldade, depois que você falou alguma coisa, você escreveu, você deu um depoimento, é muito difícil de você resgatar isso, né? Na vida pessoal, a gente tem até como manter segredo. Ó, Paulo, eu vou conversar com você aqui, mas fica entre nós, né? Hoje é muito difícil, porque todo mundo tem um celular na mão, todo lugar que você vai tem uma câmera, mas se você se precaver, você consegue manter essa individualidade. Agora na internet não, eu estou falando com você. Quem me garante que você não está gravando esse histórico lá e não vai compartilhar isso com alguém? Mesmo que você não queira, mas às vezes ficou gravado lá e alguém invade o seu computador e retira essas informações. Então, muito cuidado com o que você posta, né? Com o que você conversa, com o que você envia por e-mail, vídeo que você posta, né? É muito comum a gente ver, às vezes, num perfil de Facebook, mais um dia, vim trabalhar, que porcaria, não aguento mais essa empresa, né? Gente, aquilo ali é público, né? Certamente todo vai mundo chegar... Vai sabendo, vai chegar no dono da empresa. No dono da empresa. Agora, pô, se você não está satisfeito... E é aquilo, lançou, o cara vai lá, mesmo que 2 segundos depois, você vai lá e exclui aquele comentário. Mas o cara deu um print na tela, lá acabou, você não tem mais como tirar isso. O cara pode replicar isso como imagem, né? Postar e compartilhar isso para todo mundo. Então tem que ter realmente muito cuidado. Mas como estamos falando aí, você inclusive falou invasores, né? Você trouxe um vídeo. Aliás, são 2 vídeos, não sei se vai dar tempo da gente mostrar os 2 na íntegra, mas tem um vídeo que são os invasores e um outro que seria a parte da defesa. Eu queria pedir até para o Didi, já estiver no ponto, soltar, talvez a gente nem vai rodar ele inteiro, Didi, mas começando aí o vídeo invasores, para que você de casa, você internauta, tome alguns cuidados. Esse vídeo é preparado aí por um comitê de gestores da internet, né, Marco? Isso. E depois a gente vai estar também disponibilizando, o Marco vai passar alguns canais que é importante você pesquisar para saber também se proteger. Se tiver no ponto, um pedaço, trecho, então, desse vídeo, Invasores, foi feita uma animação muito interessante, uma maneira para que nós possamos entender os perigos de ter aí as nossas portas e janelas do nosso computador aberto, propiciando desta forma que alguns invasores ou vírus possam afetar o nosso equipamento. Tem jeito aí, gente? Vamos lá?
primeiros programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo. Além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. Outros tipos de programas bem conhecidos são os keyloggers e os screenloggers. O keylogger armazena as teclas digitadas pelo usuário. Normalmente, sua ativação está condicionada a uma ação prévia do usuário, como entrar num site de comércio eletrônico ou num banco, capturando as senhas e outras informações importantes. Forma avançada de keylogger, o screenlogger armazena em forma de imagem a área que circunda a posição em que o mouse é clicado. Bem, você viu aí um pouquinho, né, Marca? Logicamente tem muitas informações, de repente Sim. em meia hora a gente não vai conseguir trazer aqui todas as informações necessárias. Mas do que nós vimos aí, desses invasores, inclusive eu vi ali o cavalo de Troia, porque eu já fui
infectado, né? Eu não, né? O computador acabou sendo infectado. E é realmente um presente que a gente chama, né? O presente de grego. De né? grego, Que ele entra e literalmente. acaba esparramando. Eu queria só dar um exemplo para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender também. Que se eu estiver errado, você me corrija. Logicamente a gente assiste televisão, muitas pessoas acompanham. Tem uma novela da Rede Globo que está passando agora, que inclusive passou um cidadão que vai até um consultório médico, através de um pendrive acaba instalando um vírus e agora da casa dele ele consegue acompanhar o trabalho desse médico. Isso é possível acontecer? É um desses vírus que apareceu na imagem ou não? Isso é possível acontecer sim, inclusive existem alguns programas lícitos, né, usados para esse fim, só que na verdade assim, ele foi criado com um objetivo e acaba sendo usado também para outro. Muitos programas que você faz o acesso remoto, então você vai lá, instala, você pode gerar uma senha e da forma tradicional instalado, quando a pessoa de outro lugar acessa o computador, se você estiver ali na frente, você tem como detectar. Agora, existem algumas configurações que você tem como deixar isso oculto, né? Onde é muito usado isso, por exemplo, eu na minha casa tenho esse programa instalado, eu tenho vários arquivos no meu computador pessoal que às vezes eu preciso usar na minha empresa. Então, da minha empresa, meu computador fica sempre ligado, da minha empresa eu acesso através desse programa, eu tenho acesso total ao meu computador. Eu posso visualizar todos os arquivos, fazer cópias, salvar, modificar, né? Mas isso eu estou usando para uso meu, pessoal. Certo. Agora, de repente, uma pessoa vai lá, é como você falou, precisaria ter esse acesso, geralmente esse acesso é feito fisicamente, pode ser feito através de um e-mail, né, de um cavalo de Troia, onde você às vezes recebe um link, clique aqui para ver as fotos da Juliana Paz, né? E a pessoa muito curiosa vai lá e clica. Ou você foi sorteado, né, clica aqui para ver o seu prêmio, você ganhou uma passagem lá de uma companhia aérea qualquer, cadastro de banco, entra aqui, refaça o seu cadastro, onde às vezes utiliza isso para capturar esses dados, né? Mas de forma física, você pode ir lá também instalar e ter acesso a isso. Então, isso é totalmente possível, não é coisa de novela, não acontece mesmo na vida real. Por isso que é importante que você tenha no seu computador uma senha pessoal, né? Não é qualquer um que pode chegar lá e usar, né? Então, mas eu tenho várias pessoas aí, o meu computador é compartilhado com a família. Cria-se usuários, né? Então os seus arquivos pessoais vai estar dentro das suas pastas, salvo e protegido pela sua senha pessoal de usuário. Hoje existe algum antivírus assim que protege mesmo, que não tem perigo nenhum ou não? Não existe. É que nem as vacinas, porque agora começa, né, de 18 a 24, já damos um alerta também, né, para você aqui a nível, né, regional, e é lógico que é uma campanha nacional de vacinação, inclusive para atualizar a caderneta. Você que é pai, que é mãe, leve seu filho menores de 5 anos, atualize a caderneta também de 18 a 24 e vai imunizar, né, de algumas doenças. No caso, o computador, essas vacinas existem e até quanto que ela pode proteger seu equipamento? Paula, da mesma forma, todo vírus existe suas variantes. Então, cria-se um vírus, cria-se a vacina para esse vírus, o antivírus. Aí eles vão lá e criam variante desse vírus que o antivírus já não vai pegar. Então, é sempre assim, o vírus está um passo à frente. É como as doenças, primeiro tem que surgir a doença para que você consiga estudar aquilo e criar o anticorpo ali para combater essa doença. Na vida virtual, vamos dizer assim, é a mesma coisa. Então, não existe algo que seja 100% seguro. Agora, o que acontece é o seguinte, como a gente falava em off, né? O pessoal rouba a casa. Antes, você citou, tinha uma chave lá, que qualquer chave do quarto abria a porta da cozinha, da sala e assim por diante. Hoje se coloca lá as tetras, 3, 4 fechaduras, cadeado no portão, cerca elétrica, alarme. Então, aí o que o bandido faz? Essa casa é segura, eu não tenho como invadir dessa forma. Ele fica na esquina esperando você chegar. Você chega ali de qualquer jeito, não olhou, não fez aquele análise que é importante, né? Antes de você parar na frente da sua casa, passa, vê se não tem nenhuma movimentação estranha. Parou o carro lá, desceu de qualquer jeito, o cara encosta um revólver e entra na sua casa. De nada adianta toda aquela segurança. 99%, vamos dizer assim, das contaminações, das invasões que tem, é você mesmo que coloca esse vírus no seu computador. Então você recebe de repente aquele e-mail lá. Se você não clicar, não vai entrar. Você recebe um link qualquer, é seguro, não sei, dá uma de curioso e entra sem se precaver. Como a gente identifica? Por exemplo, eu recebi um e-mail, como você falou, refaça o seu cadastro, você ganhou, tudo bem.
já vou ser mais cauteloso. Mas às vezes acontece da gente receber e-mail de pessoas do nosso rol de conhecimento. Olha, é um e-mail seguro, que foi o Paulo que mandou, então eu vou abrir. Como é que eu identifico para saber se aquele link foi realmente o Paulo que mandou ou foi alguém que clonou, que enviou indevidamente? Sim, são as precauções. Uma forma fácil que geralmente se consegue detectar isso, Paulo, quando você tem um link, se você colocar o mouse em cima do link, por exemplo, vem lá... Sem clicar, só coloca o mouse. Vem lá, cadastro, Banco do Brasil, barra cadastro. Vamos dizer que você é cliente do Banco do Brasil e acaba ali, e aí, não é, Entendi. né? Vamos ver. Ou como você falou, seria isso aí já é uma coisa mais manjada, eu recebi um e-mail do Paulo. Clique aqui e veja as fotos que eu fiquei de te enviar. Pô, é do Paulo, eu conheço, eu vou abrir. Então, antes de você clicar, coloca o mouse lá e vê se aquele link, geralmente vem o link. A hora que você coloca o mouse embaixo, você vai ver ali o endereço real. Então, às vezes ali tem, no que o Paulo mandou, está escrito um endereço, só que a hora que você coloca o mouse, o endereço é totalmente diferente. Tá. Já é claro aí que tem alguma coisa errada, não é aquele link, né? E hoje é aquela coisa da precaução. Todo mundo hoje está praticamente online o tempo todo. Sim. Então, o Paulo, será que está no MSN aqui? Eu tenho ele no meu contato no Facebook ou não? Vou segurar um pouquinho a curiosidade e vou responder esse e-mail para ele. Ô Paulo, eu recebi um e-mail assim, você mesmo que me enviou? Tá. Né? Então, dá uma checada antes de Vamos dar um clicar. exemplo bem claro, né? Nós fizemos aqui, aí depois eu posto a nossa entrevista e vou te mandar o link. Ô Marcos, a nossa entrevista. Mas na verdade, às vezes não foi eu, né? Sim. Pode acontecer. Pode acontecer. Então é importante sempre essa precaução, né? Só clica se você tiver absoluta certeza que aquele link realmente é válido. Uma outra forma, você está em dúvida, não resistiu à curiosidade, tem lá o link. Ao invés de você clicar no link, você vê o endereço e digita aquele endereço lá no seu Na barra navegador. de endereço, né? tá. Você vai ver se realmente é real. Quer dizer que abrir a porta para o vírus entrar é só através do clique, no caso. Uma das deles, formas, né? né? Não é, esse é o mais comum, né, Paulo? A gente Certo. foca muito isso porque é a forma mais comum. Agora existem também. Alguns que Por isso é entram importante sozinho. você ter um antivírus na sua máquina instalado e sempre atualizado, né? Ter um firewall, mudar suas senhas constantemente. Tem gente que tem a conta no Facebook lá há 2, 3 anos e nunca a alterou mesma sua senha, né? Não usar a mesma senha para várias. Então, a senha do e-mail é a mesma do Facebook, é a mesma do MSN, que é a mesma que eu uso para acessar a minha conta bancária. Então isso é perigoso, porque a pessoa que descobrir de repente uma senha sua, ela tem acesso a tudo. Nós vimos aí no vídeo um exemplo do Keylogger, né? Que é o vírus que vai lá e captura tudo que você digita. Aí antes era uma das formas da invasão do banco. A hora que você digitava a senha, se tinha um Keylogger lá, ele capturava. Aí o banco criou o teclado virtual, que você não digita mais no teclado, você vai lá e põe com o mouse. Aí criaram o Screen Logger, que ele captura o que está sendo feito ali. Ele faz uma foto da tela e vê onde você colocou o mouse. Agora os bancos criaram aí os iToken, né, que você tem que digitar, tem mais uma senha para a internet. Então é isso, é você ir criando, assim, ter um hábito de ter mais segurança, ter mais cuidado nas ações que você faz na internet para não estar tão exposto, né? Marcos, você viu que o tempo passou muito rápido. Verdade. Inclusive, ele trouxe um outro vídeo que eu acho que é importante. Eu vou até pedir desculpa para você. A gente vai marcar uma outra data que eu vim com outras informações, porque esse vídeo também ficou muito bem preparado. Eu acho que é importante a gente poder partilhar com você que está nos assistindo. Então, eu quero já encerrar a nossa entrevista, te agradecer e terminar com esse vídeo. Temos aí o tempo suficiente para gerar o vídeo. Marco, obrigado por ter vindo, ter essa disponibilidade e já fica aqui o convite para uma outra oportunidade para a gente esclarecer outros assuntos Claro, Paulo. nesse quesito. Como você disse, é um assunto que se prolonga muito, a gente teria muito o que falar, né? Agora, o que a gente ia comentar, a questão de segurança, o vídeo vai dar aí bons exemplos do que você tem que fazer para se manter um pouco mais seguro. E muito cuidado com o que você posta em Face, né? Os pais, principalmente, acompanhar os filhos aí, ter um acesso à senha, MSN, procurar salvar um histórico para ver com quem o filho está falando, o que está falando, porque você acaba se expondo e gerando, às vezes, riscos desnecessários. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre aí à disposição. Obrigado a você que nos acompanha, continue ligados, acompanhe agora esse vídeo que vai dar aí algumas dicas importantes como proteger o seu equipamento. Nós voltamos aí no próximo encontro. Acompanhe o vídeo.
primeiro passo para proteger seu computador de ataques é utilizar softwares de proteção, começando por um firewall pessoal, antivírus e anti-spam. Outro passo essencial é manter todos os programas que você usa sempre atualizados e instalar todas as correções de segurança. A atualização também deve incluir os programas de proteção e as assinaturas de vírus do seu antivírus. É necessário navegar conscientemente na rede, da mesma forma como zelamos pela nossa segurança no trânsito ou ao entrar e sair de nossas casas. Algumas dicas úteis para o seu dia a dia na internet ficar mais seguro. Não clique em links recebidos por e-mail ou via serviços de mensagem instantânea. Não execute arquivos anexados a e-mails ou recebidos via mensagens instantâneas sem examiná-los primeiro com um antivírus. Na dúvida, apague o arquivo. Esteja atento ao navegar na internet. Procure evitar sites que pareçam suspeitos e evite clicar em links que aparecem em janelas do tipo pop-up. Se o seu computador está se comportando de forma estranha, por exemplo, reiniciando sem motivo aparente ou então apresentando lentidão e erros diversos, execute o antivírus e, se o problema persistir, reinstale o sistema operacional e os aplicativos. Evite restaurar backups antigos. Não divulgue suas informações pessoais, como endereços de e-mail e, principalmente, cadastrais, de bancos, cartões de crédito e senhas. Pense que ninguém forneceria dados pessoais a um estranho na rua, certo? Então, por que eu faria na internet? Utilize e-mails diferentes para uso pessoal, trabalho, compras online e cadastros em sites em geral. Assim, você possuirá alguns e-mails públicos, enquanto outros serão restritos ao trabalho e à família. Não seja um clicador compulsivo. Usuários devem procurar controlar a curiosidade de acessar um site recebido em um e-mail suspeito. É necessário pensar, analisar as características do e-mail e verificar se não é um golpe ou código malicioso. Ao receber e-mails sobre brindes, promoções ou descontos em nome de empresas conhecidas, analise o e-mail e sua procedência e nunca siga os links das mensagens. A visita ao site da empresa pode confirmar a promoção ou alertá-lo sobre o golpe que acabou de receber por e-mail. Tenha um filtro anti-spam instalado ou utilize os recursos anti-spam oferecidos pelo seu provedor de acesso. Seja criterioso ao informar seu endereço de e-mail em cadastros, sites de relacionamentos e outros. Não forneça dados pessoais, como números de documentos e senhas, por e-mail ou via formulários online, a menos que seja um site de sua confiança. Leia com atenção os formulários e cadastros online, evitando preencher ou concordar sem querer com as opções para recebimento de e-mails de divulgação do site. Veja também se a empresa possui uma política de privacidade, que indique que seus dados não serão repassados ou vendidos para terceiros. Evite utilizar e-mails simples, como o seu próprio nome ou palavras comuns, pois isto facilita a atuação de ferramentas automáticas que tentam enviar spam para endereços comuns de e-mail. Os spammers formam esses endereços de e-mail a partir de listas de nomes de pessoas, de palavras presentes em dicionários e da sua combinação com números. Finalmente, estar atualizado em relação a novos tipos de ameaças e com relação às características de novos golpes e fraudes reduz o risco de ser enganado ou prejudicado. Da mesma forma, procurar informações sobre fatos recebidos por e-mail antes de repassá-los contribui para a redução do volume de mensagens de correntes, boatos e lendas urbanas enviadas repetidas vezes na rede.
Você pode encontrar estas informações e aprender mais sobre segurança e prevenção de spams em um de nossos sites. Visite-nos periodicamente.